Então a gente vem para a principal pergunta do vídeo, que é se as drogas causam dependência, né? Colocando uma nomenclatura mais correta para essa pergunta. Em termos gerais, qualquer droga pode causar dependência, assim como qualquer habituação, sendo que a nível psicológico, a dependência psicológica ela pode ocorrer com qualquer tipo de habituação. Você tem o hábito de praticar atividades físicas todos os dias, se um dia você não praticar, você vai ficar sentindo falta daquilo. Isso, de certa forma, já passa a ser uma dependência psicológica, assim como tomar um medicamento que é de uso crônico, como medicamentos antihipertensivos, que geralmente as pessoas têm que usar, às vezes indefinidamente, durante toda a vida, e por um dia ficam sem tomar porque esqueceram e depois se lembram. Essas pessoas podem ter um desconforto intenso também, de certa forma, se sentirem que tem que voltar a usar. Então, essa é uma dependência psicológica. E que drogas, né, podem causar a dependência química? Então, já que a gente está falando de que algumas substâncias são menos potencialmente causadoras e outras são mais. Vamos dividir as substâncias em substâncias ilegais, substâncias legalizadas sem necessidade de prescrição e substâncias legalizadas com necessidade de prescrição, ou seja, de controle de uso, principalmente médico. Entre as ilegais, geralmente as substâncias ilegais são dadas como ilegais, dependendo do local que a pessoa se encontra, do país em que a pessoa se encontra. Cada país a lei é diferente uma da outra, mas em geral são substâncias que têm um alto risco de dependência química, como a cocaína, o crack, a maconha, a heroína, o êxtase, o LSD, entre várias outras substâncias que têm um alto potencial de fissura, então alto potencial de causar a dependência química. Dentre as legalizadas, que não há necessidade de prescrição, não é por serem legalizadas que as substâncias muitas vezes não são grandes causadoras ou têm um potencial alto de causar dependência química. A gente tem como exemplo o tabaco, né, o cigarro e o álcool, que são drogas que dão uma intensa fissura na pessoa, em grande vontade de usar novamente, dependendo da dose que a pessoa vem usando frequentemente. São substâncias com alto potencial de causarem dependência química. Tanto que, entre os usuários de álcool, 22% das pessoas têm, pelo menos ao longo da vida, a dependência química. Então, sim, as substâncias legalizadas, mesmo que não tenham necessidade de prescrição, são liberadas, causam. Dentre essas substâncias também temos as cafeínas, que é legalizada, né? E não pode causar dependência química, porque ela não tem essa propriedade de causar fissura. No entanto, pode gerar sinais de intoxicação, entre outros sintomas, caso você use em doses altas. Dentre as legalizadas em que há necessidade de prescrição, ou seja, os medicamentos em si, os fármacos, né, a gente tem os benzodiazepínicos, que são usados como calmantes para ansiedade, geralmente o clonazepam, diazepam, alprazolam, que são muito utilizadas no mundo inteiro. Temos as drogas Z, chamadas drogas Z, que são usadas para insônia. Elas são como os benzodiazepínicos, mas têm um efeito mais curto. Zolpidem, Zaleplon. Temos os anfetamínicos, que muitas vezes são prescritos para perda de peso, para desânimo, para aumentar o ânimo da pessoa, que são, como exemplo, anfepramona, femproporex, metilfenidato, que é muito utilizada no caso do tratamento do TDAH, a lisdexanfetamina, uma substância nova, né, no mercado brasileiro e que também é utilizada no tratamento do TDAH, a efedrina, que é uma medicação descongestionante nasal, que também é um certo derivado anfetamínico. Temos também os barbitúricos, que são utilizados para convulsões, como o fenobarbital, os opioides, que são utilizados no tratamento da dor intensa, aquela dor que a pessoa não consegue melhorar com analgésicos menos potentes e só vai melhorar com esses opioides, que estão inclusos no grupo da morfina, em que há meperidina, metadona, tramadol, codeína, que não deixam de ser substâncias muito comuns de utilização e de prescrição.
Temos os antidepressivos, são usados no tratamento da depressão, ansiedade, como amitriptilina, fluoxetina, venlafaxinas e outras mais. Os antipsicóticos, que também são medicações psicotrópicas de uso por prescrição, que são usadas no caso principalmente de impulsividade muito intensa, nos transtornos psiquiátricos, delírios, alucinações, como a risperidona, quetiapina, haloperidol, clorpromazina, enfim, são várias substâncias legalizadas com necessidade de prescrição médica. Sendo que dentre essas, a gente vai ter umas substâncias que têm mais alto potencial e outras substâncias que têm menos potencial. Geralmente, devido ao controle da Agência de Vigilância Sanitária, as que têm um grande risco, um grande potencial de causar dependência química, fissura, elas são substâncias mais controladas e que necessitam geralmente uma prescrição, uma notificação de prescrição amarela, as azuis um pouco menos, né, de potencial, mas não deixam de ter seu risco, né? Vamos falar um pouquinho aqui então sobre alguns estudos, né, que evidenciam algo sobre as substâncias de principal potencial, de muito alto potencial de causar dependência química e outras que têm menos. Eric Bowman, neurocientista, em 2016, né, num artigo no El País, ele falou sobre as principais substâncias que teriam maior potencial de causar dependência. E aí eu vou listar algumas aqui. A cocaína e o crack são potenciais já conhecidos, né, intensos de causar a dependência química. O álcool está entre as primeiras e é liberada. A nicotina, que está inclusa dentro, é uma das substâncias do tabaco. A morfina, a heroína, que também é um derivado opioide, essas duas últimas. A metadona, também é um derivado opioide, também pode tem um alto risco de causar dependência química. Os barbitúricos, já citei como fenobarbital, no entanto, são muito úteis no tratamento das convulsões, da epilepsia e muito bem utilizados nesse caso, desde que com controle. E as anfetaminas, metanfetamina, que muitas vezes são usadas, né, embaladas, em pílulas embaladas para poderem estimular o sistema nervoso, são estimulantes e tem um efeito até aproximado ao da cocaína e do crack. Outras substâncias são de médio potencial para a dependência. Então entra aí os que estão os benzodiazepínicos e de outras que já foram citadas aqui. Os antidepressivos e antipsicóticos, como amitriptilina, fluoxetina, venlafaxina, sertralina, e os antipsicóticos como a risperidona, como o aripiprazol, o Aldol, o haloperidol, né? Estou falando até o nome comercial aqui, mas é o haloperidol. Eles causam, assim, a gente fica na pergunta, se eles causariam dependência química por serem as substâncias que agem no cérebro, né? E não são substâncias que causam dependência química. Eles causam, sim, sintomas de retirada, caso a pessoa interrompa o uso abruptamente. Então, se a pessoa está acostumada a utilizar e de repente deixa de utilizar, a pessoa vai ter algum desconforto, sintomas, às vezes, com certas substâncias até muito intensos. Então, teria sintomas de abstinência à substância, mas, no entanto, não causariam tolerância e uma fissura muito intensa pelo uso. Então, não entra na questão da dependência química, né, a princípio. Mas o que é mais perguntado, pergunta central aqui talvez seja dos ouvintes, né, e que a gente vai tentar se focar mais para tentar responder, é o enfoque nos benzodiazepínicos. São substâncias muito utilizadas no mundo inteiro, talvez das mais utilizadas e mais prescritas, como o clonazepam, o prazolam, diazepam. São uma das drogas mais prescritas no mundo, né? Principalmente para caso de insônia, ansiedade. E o que tem se revelado sobre essas substâncias? Como já foi visto ali, elas não estão entre substâncias de alto potencial, muito alto potencial para risco para dependência química. E alguns estudos revelam, né, que apesar de usuários crônicos dessas substâncias
e geralmente em doses altas, ter uma alta proporção de dependência, como por volta de 70%, como citado por Curado e outros autores em 2022, o mesmo estudo revela que não diferenciou se essa dependência seria química ou psicológica. Então, como a gente já viu, dependência psicológica pode ocorrer por muitos fatores, inclusive hábitos. O próprio hábito do uso da droga pode fazer com que esteja incluso nesse 70% de dependência. E outro estudo revelado por Cuevas em 2002, também mais antigo, mas também com outros estudos mais recentes, com 1.048 indivíduos, chegaram à conclusão de que por volta de 50% dos indivíduos que usam essas substâncias também têm a dependência, só que na maioria das vezes ele cita que a dependência é psicológica. Então, assim, a questão é, se forem medicações prescritas com todo o cuidado e monitorização de um profissional adequado e a pessoa não usar por conta própria, não aumentar a substância por conta própria, provavelmente é muito pequeno o risco de cair numa dependência química. O possível prejuízo é muito menos relevante que os benefícios desses fármacos, porque tratar de uma insônia, tratar de uma ansiedade pode ser assim, pode aliviar muitos problemas que a pessoa tenha, principalmente insônia, né, que causa irritabilidade ao longo do tempo, pode causar doenças cardiovasculares ao longo do tempo, né, propiciar doenças cardiovasculares, pode influenciar muito na vida do indivíduo.